Marina Silva, ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, no dia 5 de abril agora de 2021, ela escreveu em sua conta no Twitter o seguinte: se Jesus tivesse que escolher entre preservar templos feitos por mãos humanas e o templo do Espírito, criado pelo próprio Deus, pode ter certeza, ele escolheria preservar o segundo, pois só nesse é que se pode adorar em espírito e em verdade. E ela cita 1 Coríntios 6,19 e João 4, 21 a 24. Segundo ela, se Cristo pudesse escolher, ou melhor, se Cristo fizesse a escolha entre adorá-lo na igreja ou adorá-lo em espírito e em verdade no próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele optaria pela segunda. Mas o que acontece? Eu posso garantir para você que em 50% Marina está certa, mas nos outros 50% não. E eu vou lhe explicar o porquê nesse vídeo agora. Realmente o formalismo religioso, o ir à igreja simplesmente por ir, não é adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Ela também está certa em dizer que nós expressamos a nossa adoração a Deus através do nosso corpo e obviamente através da vida que vivemos. Não é por acaso que em Mateus 5, 14 a 16, Cristo pede para sermos o sal da terra e a luz do mundo. O corpo realmente é o templo do Espírito Santo, né? E é através dele que nós vamos glorificar a Deus, dar o nosso testemunho pessoal e demonstrar para as pessoas o que significa adorá-lo em espírito e em verdade. Porém, apesar de bem intencionada, Marina errou em não considerar que não apenas o corpo é o templo do Espírito Santo, mas que a igreja também é o templo do Espírito Santo. Se ela tivesse lido não apenas 1 Coríntios 6,19, mas também 1 Coríntios 3, 16 e 17, ela veria, né, que além de o corpo ser o templo do Espírito, a igreja, o corpo espiritual de Cristo, também é o templo do Espírito Santo. O que diz 1 Coríntios 3, 16 e 17? E nesse contexto, claramente Paulo está falando com os coríntios, falando da igreja, não do corpo. Não sabeis que sois, vocês de Corinto, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nesse contexto, né, o templo do Espírito Santo é a igreja, o corpo espiritual de Cristo. E em 1 Coríntios 6, 19 e 20, como ela bem mencionou, ali é uma referência ao corpo humano. Então, se nós seguirmos essa linha de argumentação, ou seja, o que importa é adorar a Deus onde o Espírito Santo mora, então nós podemos chegar à conclusão de que Marina acertou em 50% da sua afirmação e nos outros 50% ela errou. Porque realmente o corpo é o templo do Espírito e eu tenho que adorá-lo em espírito e em verdade no meu corpo. Porém, a Bíblia não ensina que só o corpo é o templo do Espírito. Ela ensina que a igreja também é o templo, o santuário do Espírito. E ainda é dito que se alguém destruir esse santuário, Deus o destruirá. Tá? Então o que nós podemos ver aqui? Que adorar a Deus em espírito, no corpo, não substitui o adorar a Deus em espírito no templo. Porque o templo também é a morada do Espírito Santo. A nossa vida e a ligação ao corpo de Cristo, né, que é a igreja, não são excludentes, mas apenas se complementam. E por falar nisso,
Eu quero mostrar para você em 1 Coríntios 12, 13, né, que Paulo não vai a favor desta ideia de que devemos, de que Jesus faria uma escolha dessas. Paulo não insinua que Cristo fizesse uma escolha dessas, ou seja, que preservar as pessoas o adorando apenas em espírito e em verdade no corpo e não em espírito e em verdade também na igreja. Tá? 1 Coríntios 12, verso 13, diz assim: pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um corpo, que é a igreja, não é? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só espírito. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Tá? E aí você lê o restante do capítulo e Paulo mostra que cada cristão com seus diferentes dons espirituais é de extrema importância no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. E Paulo diz que através do batismo, né, em um só Espírito, ou seja, através do mesmo Espírito Santo, nós fazemos parte deste corpo. Então jamais Cristo faria uma escolha dessas, porque ele estaria atentando contra o próprio corpo espiritual dele. Afinal, Efésios 5 diz que Cristo é o cabeça da igreja. Não é? De acordo então com esses textos, nós precisamos ir à igreja, porque um membro desligado do corpo, ele não vive, ele não sobrevive. Eu gosto de um pensamento que diz que o cristão fora da igreja é como uma brasa longe do fogo. Vai se apagando até que não existe mais. Então nós devemos atentar para este fato. E eu queria ler um outro texto para mostrar a importância da igreja como templo do Espírito. Efésios 5, 22 a 31 diz o seguinte: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Eu não vou entrar em detalhes nesse texto, eu já expliquei em outros vídeos, mas veja que a submissão da mulher ao marido é como se fosse ao Senhor e é com base no amor do marido para com ela, um amor sacrificial. Se o marido não está disposto a dar a sua vida por sua mulher, assim como Cristo deu a vida pela igreja, ele não tem direito a nada, tá? Então isso é que está no contexto. Mas vamos seguir aqui. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, que é a igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo não se entregou apenas por indivíduos. Ele se entregou sim por cada pessoa, mas ele se entregou também por sua igreja, né? Por cristãos que se reúnem, tá? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Né? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A relação entre Cristo e a comunidade de crentes é tão íntima que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. Ou Cristo é o noivo e a igreja é a noiva de Cristo. Não é? Então, não tem como imaginarmos, né, que Jesus pudesse, né, escolher
entre preservar templos ou preservar corpos, porque isso não existe na Bíblia. Para você ter uma ideia, ir à igreja é tão importante que o autor de Hebreus diz que quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, mais importante é nós nos reunirmos como congregação. Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, se há uma orientação para não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, isso mostra que ao eu adorar a Deus em espírito e em verdade fora de um templo, isso não exclui a necessidade de eu adorá-lo em espírito e em verdade também no templo. Porque, de acordo com esse texto, quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais devemos nos reunirmos e nos congregarmos. E por quê? A resposta é simples. Porque através da frequência à igreja, nós fortalecemos uns aos outros e aprendemos a tolerar uns aos outros. A igreja é um hospital espiritual, no qual nós, primeiramente, exercitamos nossos dons espirituais para a edificação nossa e para a edificação da igreja, e porque na igreja nós aprendemos a nos relacionarmos melhor, tendo de tolerar as pessoas. Isso é o que está na Bíblia. Veja, por exemplo, Efésios 4, 11 a 13. Como é importante não adorar a Deus em espírito e em verdade somente no corpo. Efésios 4, 11 a 13 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então é muito claro o texto em dizer que os dons espirituais foram estabelecidos para o nosso aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade de fé, né? E até que cheguemos também ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, até Jesus voltar serão necessários os dons espirituais e a igreja, né, como corpo espiritual de Cristo, como hospital espiritual para tratar as feridas das pessoas e defeitos, né, das pessoas que ali estão. Outro detalhe é na igreja que nós aprendemos melhor a tolerar as pessoas. Eu sei de várias pessoas, né, que quando alegam que não querem ir à igreja, não é o caso de Marina Silva, não estou dizendo que ela diz isso, mas eu sei de várias pessoas que alegam assim: eu não vou na igreja porque lá tem muita gente hipócrita. Mas se vamos pensar, pessoas hipócritas existem em todos os lugares. E será que eu, quando afirmo que na igreja há pessoas hipócritas, também não estou sendo hipócrita? Então nós deveríamos, na verdade, não fazer esse tipo de comentário, mas obedecer ao que está em Colossenses 3,13. Paulo escreveu isso para a igreja que se encontrava em Colossos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então a igreja é o lugar em que nós nos preparamos para a volta de Cristo, como diz Hebreus 10, 25, porque lá nós primeiramente exercemos nossos dons espirituais, crescemos e contribuímos para que outras pessoas cresçam, porque lá nós aprendemos a tolerar as pessoas e a perdoá-las, e isto é um preparo para o céu, e porque nós podemos admoestar, aconselhar um ao outro, fortalecer um ao outro na jornada cristã. Se não fosse assim, queridos, se Jesus viesse a escolher, por exemplo, apenas preservar o corpo como templo do Espírito Santo, para que a pessoa o adore em espírito e em verdade, nós não teríamos o livro do Apocalipse. Sabe por quê? Pelo simples fato de que o Apocalipse foi escrito
Para nós, obviamente, mas primariamente para as 7 igrejas que se encontravam na Ásia, província romana. Não é? Então o Apocalipse foi escrito para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu pergunto, será que esses cristãos não sabiam o significado de João 4, né? 21 a 34, quando Cristo ensina a adorar a Deus em espírito e em verdade? Claro que eles sabiam. Mas mesmo sabendo que se deve adorar a Deus em espírito e em verdade, eles não deixaram de fundar igrejas e não deixaram de frequentar igrejas. Tanto que o apóstolo João escreveu o Apocalipse primariamente para estas 7 igrejas. Ok? Concluindo, Cristo jamais faria a escolha sugerida por Marina Silva. Ela desconsiderou que não somente o corpo é o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ela desconsiderou que 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz que a igreja, o corpo espiritual de Cristo, também é o templo do Espírito. E por isso devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, fora da igreja e dentro da igreja. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe Marina Silva também, que ela seja cada vez mais instruída, não é, na palavra de Deus, e que ela possa, através de suas ideias, através de sua grande influência, influenciar as pessoas para que conheçam a Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Um abraço a você, meu internauta, e até nosso próximo estudo.